Doce, doce como mel, nosso amor e alegria, era sincero. Eu sou capaz pela minha mão, cheio de amor, está meu coração. Vivo feliz pra você. Canta essa canção. A vida com Jesus é doce, doce, doce como mel. Nosso amor e alegria, um pedacinho do céu. A vida com Jesus é doce, doce, doce como mel. Traz amor e alegria, um pedacinho do céu. Muito gostoso, tão e carinhoso. A amizade é um tesouro, vale mais, muito mais do que ouro. A vida com Jesus é doce, doce, doce como mel. Traz amor e alegria, um pedacinho do céu. A vida com Jesus é doce, doce, doce como mel. Traz amor e alegria, um pedacinho do céu. União, eu sou da paz, estendo a minha mão. Esse amor está meu coração. Feliz que você canta essa canção. Vida com Jesus é doce, doce, doce como mel. Traz amor e alegria, um pedacinho do céu. A vida com Jesus é doce, doce, doce como mel. Traz amor e alegria, um pedacinho do céu. Vida cria, um pedacinho do céu. Amor e alegria, um pedacinho do céu. Olá, boa noite, a graça e a paz. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Veja aqui que já tem alguns irmãos conosco, tias, tios, crianças que estiverem aí. Sejam muito bem-vindos. Hoje estaremos falando, dando continuidade, hoje encerramento no nosso projeto. Dezembro, mês da Bíblia. E hoje estarei falando sobre a Bíblia comparada ao mel. Pai do Senhor, pastor Deval, comentou aí. Deixa eu só dar um pause aqui. Bem, tivemos várias tias aí no decorrer desse mês. Tia Paulinha, que esteve falando conosco, falando que a palavra é como a luz, que ilumina o nosso caminho. Então, precisamos sempre estar debaixo da luz da palavra de Deus, Tivemos também a tia Nívia falando sobre a água. Ela é a fonte de vida para nós, O ser humano, o corpo nosso é composto de 70% de água. E já se é comprovado aí que podemos ficar vários dias sem comer, mas sem beber água, se passar de 3 dias, já não resistimos. O quanto a água é necessária, é fundamental para o nosso corpo. Então, assim é a palavra do Senhor, que devemos sim beber dessa água que jorra do trono de Deus, para estar, nos revigorando, nos lavando, nos animando. Então, devemos beber dessa água, que é a palavra do Senhor. Tia Sil esteve falando conosco sobre o espelho, que a Bíblia é comparada ao espelho, mas aquele que pratica, a palavra do Senhor. O que não pratica é como se olhasse o reflexo dela lá e virasse as costas e já não se lembrava mais. E nós, como servos do Senhor, temos que estar sempre lendo a Bíblia, sempre praticando,
para que possamos refletir a glória do Senhor, a imagem do Senhor para as outras pessoas, para elas verem Cristo em nós, Cristo refletido em nós, amém? Nós vemos também o Alexandre que falou sobre a espada, que a nossa luta não é contra o meu irmão, mas é contra as hostes espirituais, o inimigo das nossas almas, e temos que estar fortalecidos no Senhor, para que possamos lutar contra as hostes do mal, né? E a Bíblia é a nossa espada para nos proteger aí. Vimos também a tia Karen falando sobre a palavra de Deus, que é a boa semente, que quando cai no solo fértil, ele frutifica, ele floresce, ele cria raízes profundas e é firmado, e que mesmo que venha a tempestade, venha o vento forte dessa vida, está firme, porque está arraigado, está firmado em Cristo Jesus, e que temos que florescer, temos que frutificar, semear essa palavra aos outros corações, às vidas, evangelizando. E hoje estaremos falando então que a palavra de Deus, ó, é mais doce que o mel. E estaremos falando, né, sobre as qualidades do mel. Mas antes nós vamos estar cantando mais um louvor, mais um cântico. A minha Bíblia. Mas vou ligar aqui para vocês. Um trechinho só. A palavra de Deus, que bonita é. A palavra de Deus, que bonita é. Ela revela Jesus e sustenta a fé. Ela revela Jesus e sustenta a fé. Sim. Espada para curar o ferido. A palavra de Deus, que bonita é. A salvação. Sempre com perdão de Deus, que bonita é. Palavra de Deus, que bonita é. A palavra de Deus, que bonita é. Ela revela Jesus e sustenta a fé. Ela revela Jesus e sustenta a fé. E a Bíblia, e faça oração. Faça oração, faça oração, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Não ora e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Palavra de Deus, que bonita é. A palavra de Deus, que bonita é. Ela revela Jesus e sustenta a fé. Ela revela Jesus e sustenta a fé. Isso, a palavra de Jesus, aleluia. A palavra de Deus, ela é linda, ela é poderosa. Ela nos sustenta. Ela, Jesus, nos mostra o caminho da salvação, né? E faz com que lutamos e vencermos contra as hostes do inimigo, né? É a palavra de Deus, essa palavra maravilhosa. E quando lemos a palavra de Deus, nós encontramos nela os deleites, nós encontramos nela o alimento, a nutrição, que hoje em dia, às vezes, é difícil encontrar, né? Um alimento que seja nutritivo e ao mesmo tempo gostoso. Muitas vezes, quando achamos um alimento gostoso, bom, que o nosso paladar gosta e saboreia, e
às vezes, muito deles não tem a nutrição que o nosso corpo precisa. E eles nos causam mal e também até nos fazem engordar, não é? E quando a gente encontra um alimento que é bom para o nosso corpo, para a nossa pele, muitas vezes ela não é gostosa ao nosso paladar. Ela não é. Mas assim também é para a nossa vida espiritual. Esse problema não é só para o nosso físico. Esse problema também está relacionado à nossa alma. Muitas vezes, o que vemos, que às vezes é agradável, né, para nós, para a nossa visão, para o que vemos, nem sempre ela é nutritiva para a nossa alma. Ela não nutre o nosso espírito. E muitas vezes a gente nos encontramos tristes, aquele vazio, porque o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos cantado, não é algo que nutre a nossa alma. Não é. Muitas vezes o que temos buscado, ela é um alimento que não é para o céu. Ela não nos alimenta para o céu. Mas nós sabemos que quem busca a palavra de Deus, quem lê, quem estuda, não tem esse problema de falta de nutrição espiritual, porque essa palavra, além de ser gostosa, doce, ela é nutritiva. Essa palavra, a palavra de Deus, ela é um alimento nutritivo para a nossa alma. Aleluias. E antes da Bíblia mesmo ser escrita, um dos alimentos agradáveis que a Bíblia, né, lá para o povo de Israel era muito falada, era o mel. O mel tem várias expressões, descrições na Bíblia que fala sobre o mel. Tanto é que, para descrever a terra de Canaã lá, aquela terra prometida que o Senhor tinha para o povo de Israel, quando ele ia tirar o pessoal lá, o povo de Israel lá do Egito, ele iria mandar para a terra de Canaã de mana, leite e mel. Quer dizer que era uma terra que era produtiva, que era uma terra próspera, é uma terra que tinha fartura, né? Então era considerada como mel. Está em Gênesis 3:8. E essa expressão, ela é citada mais de 16 vezes na Bíblia. Como essa palavra, né, esse mel, era importante. E ainda mais, como não havia o açúcar, eles utilizavam o mel para adoçar as coisas. Então era muito preciosa, era muito valiosa o mel. Ele era referência de presente mesmo. As pessoas presenteavam os reis, os outros, com o mel. Olha como era importante o mel para aquele povo, né? Antigamente. Lá em Gênesis 43:11, nós vemos isso. E ainda mais, nós vemos que Davi foi presenteado com o mel. E ele também, além de tudo, ser como adoçante, né, o mel, ele era comparado ao mais fino trigo. Ele tinha o mesmo peso do mais fino trigo, ao quanto o mel era valioso, era precioso, era importante. Então, nós vemos claramente na palavra do Senhor que o mel, além de ser saudável, gostoso, ele era, né, necessário. E nós vemos também em Provérbios 24:13 que ele era saboroso, nós vimos. Ele era gostoso, né? Doce, mas ele também era para nutrição. Lá em 2 Samuel, lá em 1 Samuel 14, 27 e 29, nós vemos que Jonatas, quem sabe dessa história, lembra? Que ele era o filho do rei Saul. Ele estava desfalecendo na guerra. Então, Jonatas, ele tomou mel e logo ele se revitalizou, ele ficou forte e ele pode vencer a guerra, porque na Bíblia fala que os olhos dele brilhavam. Depois que ele comeu, se alimentou, né, do mel, ele
brilhava os olhos dele, então ele repôs a energia que ele precisava ali para lutar aquela guerra e eles foram vencedor. Então, essa palavra, o mel era nutritivo. E ainda mais, tem algumas outras características agradáveis sobre o mel, que vamos estar citando aqui, em Êxodo 16:31, fala que o maná que caía do céu para alimentar aquele povo lá no deserto tinha sabor de pão de mel. Que maravilhoso, não é? Que gostoso. Eu amo pão de mel, é tão gostoso. Então aquelas pessoas ali se alimentavam no deserto com o maná, o pão do céu que descia, ele tinha um sabor de mel. Ainda mais podemos ver na palavra de Deus que o relacionamento conjugal do pai e da mãe, ele é considerado também como mel e palavras agradáveis. Eu quero estar citando mais daqui a pouco, falando sobre palavras agradáveis. As palavras agradáveis, ela em Provérbios 16:24, ela é considerada como mel, como algo doce, agradável. E a vida, quando a terra for restaurada, lá em Isaías fala que ela está relacionada ao sabor de mel, como mel. Pois bem, quanta coisa que a Bíblia, né, nos fala, e ela é comparada também. Essa palavra de Deus, ela é comparada ao mel. Vou estar lendo aqui com vocês no Salmo 19:10, que é, né, o nosso tema hoje aqui, que fala assim. Marquei aqui, tem várias marcações. O Salmo 19 e o versículo 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais do que o doce mel e o licor dos favos. Que palavra grandiosa, maravilhosa. O salmista que está falando que a Bíblia para ele era mais doce do que o mel, era mais saborosa aquela que escorria pelos favos, que era prazeroso, que era gostoso de se deliciar, de saborear. Para ele é como um manjar. Nós que estamos na época aí de Natal, Ano Novo, né? A gente pode desfrutar de tanta comida gostosa, né? E a palavra de Deus ainda é mais deliciosa do que qualquer alimento. Como o salmista diz, que é muito melhor, muito mais gostoso do que o mel. E também o Salmo 119:3, que fala assim: quão agradáveis são as tuas palavras ao meu paladar. A minha boca é a tua palavra, mais doce que o mel. Ele dirigia a Deus falando que a palavra de Deus, a palavra dele, era mais doce, era mais saborosa. O doce que significa algo que deixa escorrer pela garganta e desfruta mais do seu sabor. Quando a comida é deliciosa, a gente come, a gente chega devagar para poder sentir o gosto, sentir o prazer daquele sabor gostoso descendo a nossa garganta, diferente daquelas coisas, né, que a gente come, que às vezes não é boa, mas a gente tem que comer. Muitas vezes, principalmente quando é criança, a gente engole sem mastigar, porque não quer sentir o gosto, não é assim? É assim. Comigo é assim. Então, eu tenho certeza que é com você, mas quando é uma comida prazerosa, gostosa, aquele chocolate delicioso, a gente vai devagar para descer na nossa boca, não é assim? E a palavra de Deus, o salmista é a mesma coisa, e assim tem que ser para nós. Nós temos que desfrutar, deliciar dela como um manjar. E desfrutar é como? Eu lendo, estudando, pegando várias versões de Bíblia, lendo aqui, lendo ali, para poder entender, compreender mais. Em cada Bíblia, às vezes, tem um rodapé de um outro versículo para a gente poder ir. Então, assim, a gente ver, procurar, aprofundar cada vez mais. É isso que é deleitar, é desfrutar, é procurar, é estudar. Muitas vezes só ler
né? Isso aí não é aprofundar. Você como se desse dar aquela lambidinha. Mas quando a gente aprofunda na palavra de Deus, nós estamos cada vez mais nos deliciando dessa palavra, que é tão saborosa, que é tão preciosa ao nosso paladar. Então, que a gente possa estar cada vez mais buscando. O profeta Ezequiel nos diz aqui na palavra dele, Ezequiel 3 disse assim: disse-me, filho do homem, dá-me e come do teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca mais doce que o mel. A palavra para Ezequiel aqui, então, ela tinha um propósito de nutrir a alma, a vida dele, e também era muito apetitosa. Assim é a palavra do Senhor para nós. Ele nutre a nossa alma, nosso espírito, e ela é apetitosa ao nosso paladar. Outro profeta aqui que testemunhou o sabor da palavra de Deus foi Jeremias. Jeremias 15:16, ele nos diz assim: achadas tuas palavras, logo comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois o teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Para ele, era um alimento que alegrava a alma, o coração dele. É como se participasse de um banquete, como nós, né, nos nossos aí